Olá, irmãos, que a doce paz de Jesus seja conosco. Essa reflexão de hoje sobre a gratidão ofereço a Glaci, que dirige o lar de idosos Vovó em Lajeados, e às vovós, com muita saudade dos nossos encontros. Gratidão. Bem, todos já ouvimos ou lemos frases bonitas sobre o que o pensamento, o falar e o agir positivos trazem benefícios à saúde e que o negativo resulta em doenças. Frases bonitas, mas que não as aplicamos. Por que não? Simplesmente porque não entendemos o mecanismo real da sua ação em nosso psiquismo e, por consequência, em nosso corpo. Como não entendemos, não as aplicamos. Por isso a doutrina espírita recomenda tanto o estudo paralelo à prática. Nesta breve reflexão usarei partes do livro Psicologia da Gratidão, do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, e partes de O Evangelho segundo o Espiritismo. Joana diz: quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no concerto harmônico do universo. Comecemos então pela ingratidão, que, conforme está em O Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Esta afirmação nos leva a crer que a gratidão é fruto do altruísmo. Mas temos também informação científica sobre modelos de comportamentos e suas consequências. Stephen Parton, cientista da computação e filósofo, examinou como as emoções negativas na forma de reclamações, tanto expressas por você mesma, ouvidas de outros, afetam o cérebro e o corpo, nos ajudando a entender por que algumas pessoas parecem não conseguir sair de um estado mórbido. Sua teoria sugere que a negatividade e a reclamação realmente alteram fisicamente a estrutura e função da mente e do corpo por consequência. Já Donald Hebb ensina que o princípio é simples. Em todo o cérebro há uma coleção de sinapses responsáveis por transmitir as informações de uma célula para outra. Sinapses estão separadas por espaços vazios, chamados de fenda sináptica. Sempre que você tem um pensamento, uma sinapse dispara uma reação química através da fenda para outra sinapse, construindo assim uma ponte, por onde um sinal elétrico pode atravessar, carregando a informação relevante do seu pensamento durante a descarga. Mais adiante, ele diz: toda vez que essa descarga elétrica é acionada, as sinapses se aproximam mais, a fim de diminuir a distância que a descarga elétrica precisa percorrer. Pelo hábito, ele diz que o cérebro irá refazer seus próprios circuitos, alterando-se fisicamente, para facilitar que as sinapses adequadas compartilhem a reação química e tornando mais fácil para o pensamento se propagar. A mentora de mulheres, Lu Ortiz, em seu livro A Mulher que Você Quer Ser, nos alerta: saber que nosso cérebro é modelável e que podemos reprogramá-lo pode mudar a nossa vida. E ela nos ensina: colocar a vigilância e a disciplina na aplicação do comportamento desejado fará com que nosso cérebro entenda que é daquela determinada forma que devemos agir naquelas determinadas situações. Quanto mais repetimos o comportamento desejado, mais forte ficam os caminhos neurais formados em nosso cérebro, que vai automatizá-lo até não precisarmos mais pensar antes de agir, pois esses caminhos neurais estarão instalados entre outros tantos hábitos e comportamentos
que já cultivamos no modo automático. Conclusão: se pensamos mal, criamos sinapses que disparam circuitos negativos para todo o corpo, implantando essa forma como rotina negativa e suas consequências na saúde da mente e, por consequência, do corpo. Por outro lado, se pensarmos bem, criamos sinapses que conduzem o positivismo, que disparará circuitos com substâncias químicas positivas para todo o corpo. Pense na imagem de uma pessoa negativa e verão imediatamente um rosto marcado por rugas e um corpo de nervos tensos, candidato a úlceras e derivados. Agora pensem em uma pessoa positiva e verão um rosto doce, suavizado, em paz consigo mesmo. O sorriso é seu cartão de visita. Devemos olhar com mais atenção ao que o ato de reclamar, de queixar-se, de ouvir coisas negativas, pesadas, noticiários ou simplesmente falar mal de outros. Temos o poder de modificar esse processo, simplesmente ao nos tornarmos conscientes de como o jogo universal da dualidade atua no momento em que surgem os pensamentos, garantindo assim que o cérebro e a personalidade sejam positivamente alterados. Entendamos então o significado da gratidão. Ele vem do latim gratus, que se traduz como agradecido, grato. Também vem de gratia, que significa graça. Por extensão, hoje significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Diz Joana: a ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. Vou repetir. A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. A gratidão, filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. O processo da conquista da gratidão começa nos primórdios da evolução, nos diz Joana. À medida que os instintos abrem espaço para as emoções, o amor ensaia os seus primeiros passos em forma de bondade e de gentileza para com os outros, caracterizando o desenvolvimento ético-moral. O amor assinala-se nessa fase, através do anseio de servir, de contribuir, de congratular. Nessa fase, a da gratulação, o significado existencial torna-se relevante, proporcionando a mudança de comportamento egoísta e ensaiando as primeiras manifestações de gentileza, de altruísmo. Quanto mais se desenvolve o sentimento afetivo, mais expressivo se faz o sentido retributivo. A vida em si mesma é um hino de louvor à vida, de vibração, de harmonia presente em todo o universo. A gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, nos diz Joana. Porque sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Quando o espírito alcança o objetivo de seu significado imortal e entende, ou com discernimento lúcido, abençoa tudo e a todos, agradecendo-lhes a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado. A gratidão deve ser um estado interior que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz. Por essa razão, aquele que agradece com um sorriso ou uma palavra, com uma expressão facial em silêncio ou numa oração, como o bem que esparge, é sempre feliz, vivendo pleno. A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o seu predomínio, sem nenhuma sombra perturbadora,
constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Agradecer, portanto, significa inebriar-se de emoção lúcida e consciente da realidade existencial. Mas não somente pelo que se recebe, também pelo que se gostaria de conseguir, assim como pelo que ainda não se é emocionalmente. Agradecer o bem que se flui, assim como o mal que não aconteceu ainda, e particularmente, quando suceda, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que nos é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Quando se é grato, alcança-se a individuação, que liberta. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante, desafiador. Por isso devemos dizer todos os dias, na alegria e na tristeza, pensar no que ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Esse impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede, dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade, que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Por isso cantemos. Pedi a Deus que me desse força e vigor, e Ele me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria, e Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade, e Deus me deu energia para trabalhar. Pedi coragem, e Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi favores, e Deus me deu oportunidade. Pensando bem, não recebi nada do que queria, mas recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas.